Meus prezados amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco nessa tarde de sábado, dia 24 de abril de 2021, tarde ensolarada, cheia de vida e de beleza em Belo Horizonte. Meus amigos, hoje, conforme a nossa programação, nós vamos estudar o capítulo 3º da segunda parte do livro Paulo Estevam. Capítulo esse que é repleto de informações, um capítulo extenso, que nós temos aqui, vamos fazer aqui o esforço de sintetizar e de destacar seus principais pontos, destacar aqui aquilo que nos chama a atenção e que nos serve muito para a nossa atualidade cristã, reforçando, meus irmãos, mais uma vez, que nada substitui a leitura e o estudo individual dessa obra. Que por mais que a gente aqui se esforce, né, em ler, em comentar, em destacar alguns trechos, nada mais enriquecedor do que o nosso esforço individual de ler e de estudá-la na íntegra, em sua integralidade, em sua inteireza, porque a riqueza das informações dispostas, a construção do texto feita por Emmanuel, as emoções que sentimos quando lemos e estudamos esse livro, é insubstituível. Quando feito por nós aqui um vídeo, um comentário ao conteúdo do texto. Então, meus irmãos, relembrado esse ponto, vamos à nossa prece inicial, por meio da qual nós agradeceremos as bênçãos divinas que têm sido derramadas em nossas vidas e pediremos também ao nosso bondoso Mestre Jesus que nos inspire, nos ajude nesse esforço singelo. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, queridos amigos e benfeitores da casa de Paulo de Tarso, querido patrono Paulo de Tarso, cuja vida e transformação íntima temos estudado por intermédio dessa obra. Elevamos os pensamentos ao alto, agradecendo a bendita oportunidade, e lhes rogamos o amparo e inspiração na leitura, nos comentários e no entendimento dessa obra, desse capítulo magnífico, e que muito nos ensina, que muito nos lega em lições para a atualidade do cristianismo também e da doutrina espírita sobre a face da terra. Rogamos ao Senhor, Mestre amado, além da inspiração para a singela tarefa dos estudos, que o Senhor continue a nos amparar a todos, trazendo-nos suas bênçãos generosas de paz, de saúde, muito bom ânimo, muita coragem, muita fortaleza de espírito a todos nós, diante das lutas e das dificuldades que temos enfrentado, individual e coletivamente na terra. Tenhamos sempre, Mestre, o bom ânimo que marca os operários, os construtores da Boa Nova no mundo. Quantos dissabores, quantas lutas, quantas amarguras enfrentaram, e mesmo assim, com a fé firme, com a esperança nas suas promessas divinas, sempre souberam combater o bom combate, nos deixando exemplos inesquecíveis. Abençoe, Mestre, mais uma vez lhe rogamos, aos enfermos, ainda hospitalizados ou em seus lares, diante da prova diante da prova coletiva e da expiação coletiva que a humanidade ainda atravessa, bem como, Mestre, a todos aqueles que já desencarnaram, levando a todos o bom ânimo, o esclarecimento, o amparo no mundo espiritual. Em especial lhe rogamos mais uma vez, Mestre, ao nosso estimado irmão, Sr. José Novaes, que partiu para a verdadeira pátria essa semana, que seja recebido e amparado no mundo espiritual pelos nossos bondosos amigos e benfeitores, bem como, Mestre, que esse amparo seja extensivo a todos,
prevalecer no clima do bom ânimo, da esperança e da crença na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito, das muitas moradas que nosso Pai nos deixou no universo infinito. Obrigado por tudo, querido amigo. Que a vossa paz e o vosso amor sejam sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, feita a nossa prece inicial, vamos iniciar aqui o exame do nosso capítulo dessa tarde. Conforme a gente dizia há pouco, esse capítulo é um dos capítulos mais extensos dessa obra. Possui quase 50 páginas na edição aqui que eu tenho utilizado, que eu tenho feito uso para o estudo, para os comentários, de forma que, até pela sua extensão, é repleto de informações que nós precisamos aqui nos esforçar em sintetizar. E seguramente o tempo não há de nos permitir tudo comentar, tudo trazer à tona, devido, né, à exiguidade do tempo mesmo. Então, considerando isso, vamos olhar inicialmente o capítulo como um todo. O que nós vamos ter aqui e que serve de recapitulação para aqueles que já leram, para aqueles que já estudaram essa obra em algum momento ou para aqueles que estão acompanhando a leitura conosco? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, o seguinte. Nós vamos ver que o capítulo Emmanuel descreve para a gente Saulo de Tarso, assim que retorna do deserto, em torno da cidade de Palmira, lá do oásis de Dan, a sua nova passagem por Damasco e uma nova ida à sinagoga e a repercussão que vai ter lá, a deliberação dele, a medida tomada por ele, até mesmo sob o conselho novamente de Ananias, de ausentar-se de Damasco, a sua viagem para Jerusalém e também o que acontece com ele no caminho entre Damasco e Jerusalém, haja vista que ele fez essa viagem a pé. Então ele aproveitou-se de estar viajando a pé, especialmente na Galileia. Ele vai ter alguns encontros, conversas, colher experiências que vão ajudá-lo. Depois a sua chegada a Jerusalém. E em Jerusalém nós vamos ver que desenvolve-se a maior parte do capítulo, das narrativas aqui trazidas por Emmanuel. Porque lá, tanto ele vai deparar-se com a frieza e com a recepção hostil dos fariseus, na figura de Alexandre, companheiro seu do templo, do sinédrio, que já vai ser uma prévia do que ele vai enfrentar com seu próprio pai, daí a algum tempo, conforme o capítulo descreve. Como também nós vamos ver como que é o processo de aproximação dele com os apóstolos, lá na Casa do Caminho. Processo esse muito interessante, porque vai ser marcado inicialmente por descrédito, por uma desconfiança da parte deles, devido ao passado de Saulo. Mas depois, meus irmãos, nós vamos ver como que essa aproximação se efetua, até mesmo pelo exercício da humildade da parte de Saulo. Nós vamos ver como a importância da figura de Pedro na Casa do Caminho, as modificações que estavam ocorrendo ali também. E, posteriormente, após um episódio em que ele visita a sinagoga dos Cilícios em Jerusalém, e lá começa a manifestar suas opiniões, a adversidade que ele vai encontrar e um novo conselho agora de Pedro para que se ausentasse de Jerusalém, porque ali a hostilidade seria enorme, ou seja, as barreiras que ele iria enfrentar. E nós vamos ver que com isso ele decide-se em ir até Tarso, visitar seu pai, na qual Emmanuel narra o diálogo ocorrido entre os dois, lá em Tarso, cheio de decepções e de humilhações para Saulo, e finalmente o sonho maravilhoso que ele teve com Abigail e Estevão, enchendo de forças e energias
para as tarefas que lhe esperavam dali por diante. Então, meus irmãos, essa é uma síntese apertada dos episódios que Emmanuel narra nesse capítulo. Episódios esses que quase não são descritos numa leitura bíblica que a gente faça. Para os irmãos terem ideia, nós vamos encontrar a descrição dessa passagem de Saulo por Damasco, por Jerusalém e posteriormente a sua ida a Tarso, em breves palavras no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas são muito breves mesmo, ou seja, quase não há a descrição do que acontece com Saulo. Para os irmãos terem ideia, esses dias são descritos aqui no livro de Atos, no capítulo 9, dos versículos 23 ao versículo 30, ou seja, somente 7 versículos fazendo referência de todas as ocorrências passadas com Saulo aqui nesse capítulo. Ou seja, mostrando que ele de Damasco foi até Jerusalém, lá encontrou-se com os apóstolos, de lá demandou a cidade de Tarso, mas quase não descreve o que se passou no íntimo do apóstolo dos gentios. Nisso aqui, Emmanuel se dedica especialmente. Por quê, meus irmãos? Porque a gente ainda não tem aqui as viagens missionárias de Paulo, divulgando, ensinando o evangelho. Por quê? Porque esse capítulo nos mostra que Saulo ainda estava sendo trabalhado intimamente. Ele ainda estava em franco processo de sepultamento do homem velho. Ele ainda estava trabalhando dentro de si as últimas reminiscências do homem velho, os últimos traços do homem velho, do orgulho pessoal, da vaidade pessoal. E para isso, meus amigos, seria necessário que ele passasse pelo buril, ou seja, que ele sofresse os golpes do buril que Deus utiliza-se para nos transformar, que se chamam sofrimento, lutas e humilhações. É o título do capítulo, lutas e humilhações. Ou seja, ele aqui, Emmanuel vai descrever para a gente quanta dureza Saulo enfrenta diante das pessoas com as quais ele se encontra, desde que ele retorna do deserto, naquele ambiente amigo e tranquilo que ele tinha na companhia de Áquila e de Prisca, aprendendo o evangelho, trabalhando durante o dia, refletindo em torno das lições do Cristo, a partir da leitura e do estudo das anotações de Levi que Gamaliel havia lhe presenteado. Então, aqui ele volta para o convívio social. E volta para começar a colher os frutos das ações que ele mesmo impetrou no passado. Ele começa a colher o fruto das perseguições que ele moveu. Ele começa a colher o fruto da incompreensão dos fariseus e dos familiares diante da sua nova escolha, de sua nova postura cristã de viver. E tudo isso vai trabalhar o seu mundo íntimo. Tanto é que, quando ele está em Damasco, ele ali, nessa segunda ida à sinagoga de Damasco, ele ainda manifesta-se com muita energia, com muita altivez, já cristão. Mas desafia os que estavam ali a discutirem com ele em torno do evangelho e encontra ali na sinagoga de Damasco um silêncio profundo. Porque ninguém estava à altura de sustentar os pontos de vista da lei antiga diante daquela inteligência brilhante que ele ostentava, agora iluminada pelas luzes do evangelho. E ele ali então, ainda cheio de energia, de altivez, aliada ao evangelho, cria um clima de hostilidade em Damasco e também, mais tarde, em Jerusalém, também vai começar iniciar as discussões em torno do evangelho, ainda num clima de desafio à hipocrisia farisaica, mas ali também vai receber uma grande hostilidade que vão trabalhar seu mundo íntimo, que vão trabalhar seu coração.
Então, meus irmãos, nós vamos ver isso aqui ao longo da narrativa, num esforço de síntese que nós fizemos. O capítulo inicia-se trazendo uma nota muito importante que um dia há de fazer com que o Evangelho, com que a Bíblia, com que o Novo Testamento seja reescrito. Em que sentido? Emmanuel comenta para a gente que desde o momento em que Saulo retorna do deserto e dirige-se para Damasco, na sua viagem de regresso, ele passou a desfrutar da companhia constante do espírito de Estevão. Ou seja, Estevão assumiu a tarefa de guiar-lhe os passos, de dirigir-lhe os esforços na senda cristã, sob a direção do Cristo. Então vejam que beleza. Toda a vida de Saulo, dali por diante, em qualquer lugar que ele estivesse, inspirando, fortalecendo, consolando, nós vamos ter a companhia espiritual de Estevão junto dele. Ou seja, Emmanuel coloca aqui que dali por diante Estevão iria segui-lo durante 30 anos consecutivos. Em todo o trabalho, em todas as lutas, em todos os dissabores que Saulo experimentaria dali por diante. Ou seja, meus irmãos, se no Novo Testamento nós temos 27 livros, dos quais 14 são cartas de Paulo, ou seja, a maior parte dos livros, em número absoluto, estão ligados à autoria e ao trabalho de Paulo, nós vamos ver que no futuro o correto seríamos chamá-las não de cartas de Paulo, mas sim de cartas de Paulo e Estevão. Ou seja, a autoria não foi individual. Sem querer tirar-lhe os méritos, que nós não temos nem condições de avaliar, mas houve ali um trabalho conjunto, onde Paulo, por meio dos dons mediúnicos, era inspirado, ajudado, instruído, vigiado, advertido por Estevão, de maneira que o legado dele, escrito em suas epístolas, dirigido às mais diversas comunidades cristãs, que ele ainda, nessa altura da narrativa aqui, não havia fundado, não havia iniciado, vão ter um trabalho, uma colaboração direta de Estevão. Então, sempre que nós lermos conteúdos das cartas de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Hebreus, aos Romanos, etc., nós vamos ler um conteúdo produzido por Paulo sob a inspiração de Estevão. É muito importante que a gente verifique que aqui iniciava-se um trabalho conjunto entre os dois planos da vida, entre o plano físico e o plano espiritual. Bom, meus irmãos, quando Saulo chega em Damasco e reencontra-se com Ananias, e aquilo ali é um motivo de muita alegria para ele, bem como também ele volta a frequentar as reuniões cristãs que ocorriam na casa de uma lavadeira, aquelas mesmas reuniões que ele frequentou antes de ir para o deserto de Palmira, para o oásis de Dan, ele vai observar um problema que iria começar a marcar o cristianismo entre os judeus daquela época em diante. Qual que era agora, meus irmãos, a estratégia do farisaísmo e, de certa forma, das trevas diante do cristianismo para poder diminuir-lhe a importância, de abafar-lhe as luzes e mesmo de comprometer-lhe a existência? Os fariseus, já agora em Damasco, não procuravam mais o confronto direto de ideias, ou seja, o combate aberto ao cristianismo, a perseguição aos cristãos, as prisões, as mortes, as atitudes de enfrentamento direto. Porque essas atitudes não logravam êxito em seu objetivo de acabar com o cristianismo. Pelo contrário, o que as perseguições faziam? Promoviam a causa. Faziam com que o cristianismo tivesse ainda mais interesse por parte das pessoas. Fazia com que os perseguidos muitas vezes se exilassem,
fossem para cidades, para povoados, para vilas distantes, e com isso se espalhava ainda mais a semente do Evangelho. O farisaísmo, sob a inspiração das trevas, mudou de estratégia. O que eles passaram a fazer? Eles passaram, então, a entrar dentro dos núcleos cristãos, numa convivência aparentemente pacífica, mas incutindo valores da tradição judaica dentro dos cultos cristãos. Em que sentido? Começava-se ali uma convivência pacífica desde que os cristãos seguissem preceitos e pontos da tradição dos judeus, como a observância da necessidade da circuncisão, de diversos outros atos exteriores de fé que não estavam em acordo com o Evangelho de Jesus. Qual ritual Jesus deixou para a gente? Qual prática exterior de fé o Cristo nos legou? Nenhuma. Nenhuma. Aquilo era uma herança dos judeus e que eles, de uma forma muito sutil e imperceptível, começaram a reintroduzir agora dentro do seio do cristianismo. E aquilo ali, meus irmãos, era uma ameaça à pureza do Evangelho. E Saulo começou a observar aquilo, tal como Ananias já estava observando e tal como alguns poucos cristãos observavam. Ou seja, conforme Emmanuel narra, o ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tornou-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis, mas francas do movimento inicial sucediam agora as manifestações da hipocrisia farisaica, que, a pretexto de contemporização e benignidade, mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado esquecimento. Então, ele, possuidor de um alto senso psicológico, de uma grande capacidade de observação, de uma grande inteligência, percebeu isso. Ou seja, qual era agora o ponto de enfrentamento dos cristãos? Não era mais um embate direto, o combate aberto de ideias. Eram as atitudes sutis de penetração das ideias farisaicas, do formalismo religioso, da hipocrisia farisaica dentro dos cultos cristãos. Se a gente fizer um paralelo, meus irmãos, quando a gente estuda mediunidade nos nossos tempos atuais, é como se fosse a diferença entre os processos obsessivos de subjugação e de fascinação. Quando um irmão nosso obsidiado entra num processo, por exemplo, de subjugação, o processo obsessivo fica claro. A família se reúne para ajudar, porque ali o espírito joga a pessoa no chão, a pessoa começa a perder o senso, né? As ideias se bagunçam na cabeça, e ali todo mundo junta, vai para o centro espírita, correntes de oração, culto do evangelho no lar, e ali muitas vezes o enfrentamento às vezes é até bem sucedido, embora demande tempo, mas tende a mudar o obsidiado e a família. E no processo de fascinação é tudo na calada, na surdina. O obsidiado não percebe. Ele acha que ele está totalmente normal, está vivendo uma vida normal. Entretanto, ali existe um ou mais perseguidores que agem de forma oculta, incutindo ideias estranhas àquilo que ele deveria conduzir na vida dele. Então era o que acontecia, mais ou menos, naquela época, nas sinagogas, na sinagoga não, no núcleo cristão da cidade de Damasco. Tanto é, meus irmãos, que diante disso, o que Saulo fez? Ele resolveu, com o apoio de Ananias, ir até a sinagoga novamente, de maneira a desmascarar a hipocrisia farisaica. E ali, visitando, ele inicia sua exposição, mostrando a herança que os judeus tinham de ensinos, de lições. Especialmente destaca o texto de Isaías,
que fazia referências especiais à vinda do Messias, mas quando ele começa a abordar o problema da circuncisão, ou seja, de alguns atos exteriores de fé dos judeus, começa a bagunça. E naquilo ali reconheceram que era ele, o antigo doutor da lei, Saulo de Tarso. Uma grande confusão se forma na sinagoga, e então é dada a ele uma ordem de prisão, que havia vindo de Jerusalém 3 anos antes. E nesse momento ele vai fazer a evocação de sua cidadania romana, na qual, segundo as suas prerrogativas de romano, ele não poderia receber uma ordem verbal de prisão. Ou seja, naquele momento, o seu passado, o seu nascimento e o título dele, a sua cidadania romana, lhe serviu e ele evocou no momento correto, adequado, para que ele defendesse as ideias de Jesus. E isso novamente vai servir para ele lá na frente, para ele ir até Roma, daí a muitos anos, conforme a narrativa do livro vai nos trazer. Então, ele relembra, né, a sua condição de cidadão romano, recusa aquela ordem de prisão, entretanto, a hostilidade e a antipatia já estava formada. Tanto é que, voltando dali, encontra-se com Ananias. Ananias e outros companheiros o aconselham a fugir de Damasco, de noite, alta madrugada, e ele assim o faz por dentro de um cesto de vime, como se fosse um criminoso vulgar. E aquilo ali já foi um primeiro golpe importante em seu orgulho, em sua vaidade, que ele ainda precisava trabalhar. Ou seja, ele não era um criminoso. Por que ele tinha que fugir de Damasco naquelas circunstâncias? Mas, considerando o objetivo dele de divulgação do Evangelho, de aprendizado do Evangelho e de testemunhar as lições do Cristo que agora lhe vibravam na alma, ele aceitou de bom grado aquele recurso e, de fato, ele foi exitoso, porque com isso ele conseguiu fugir de Damasco e também escapar da hostilidade que ele ali recebia. Pois bem, meus irmãos, essa viagem foi feita a pé. Agora imaginem, a distância, aquela época, pelas estradas disponíveis entre Damasco e Jerusalém, era em torno de 250 quilômetros. Imagine os irmãos viajar 250 quilômetros a pé numa região de clima desértico ou semiárido. Ou seja, calor causticante, frio durante a noite, durante a madrugada, dificuldade de obtenção de alimento, dificuldade de obtenção de água, mas ele assim decidiu fazê-lo, até para que aquelas dificuldades fossem trabalhando seu espírito. E mais, meus irmãos, o fato de ter ido a pé trouxe para ele um acréscimo, que foi o seguinte: quando ele já se encontrava na região da Galileia, ele ali aproveitou para procurar alguns cristãos, pessoas que conviveram com Jesus, pessoas que haviam sido curadas pelo Mestre, e numa verdadeira ânsia ali de informações, organizando também aquelas informações para que no futuro ele pudesse legar à posteridade, ou seja, ele já trazia consigo esse objetivo. Tanto é que na Galileia ele foi até Cafarnaum, procurou Levi, que era o autor do que tinha do Evangelho até então, né? Eram os únicos escritos que se tinha das lições de Jesus naquela época, que foram de enorme utilidade para ele e para os cristãos que não conviveram com o Mestre. Conversou com Levi, foi até a casinha de Pedro, foi até a coletoria onde Levi foi convocado por Jesus. Depois ele também foi até Dalmanuta, onde encontrou-se com Madalena. Isso é interessante, né? Às vezes a gente passa e não percebe esses detalhes da narrativa de Emmanuel. E a gente, inclusive, imagina o seguinte: imaginem no futuro, se a gente receber, né, no Brasil ou em outros países do mundo, médiuns como Chico e espíritos como Irmão X,
para nos descreverem, por exemplo, o que Saulo à época conversou com Madalena, o conteúdo do diálogo dele com Levi. Ou seja, o evangelho ainda está cheio de capítulos intermináveis dos primeiros cristãos para serem trazidos, para serem narrados para nós. E a doutrina espírita é uma doutrina progressiva. Com o passar do tempo, dos anos, dos séculos, novas informações certamente vão nos chegar e de histórias que seguramente vão nos trazer bom ânimo, alegria e mostrar para a gente como lutaram esses companheiros dessa época, essas almas mais velhas que nos legaram o patrimônio das lições de Jesus. Pois bem, meus irmãos, feita a viagem, eis que ele chega a Jerusalém, procura por sua irmã e não a encontra, pelo contrário, encontra ali um novo morador na casa onde sua irmã morava e que o recebe com muita aspereza, com muita falta de educação. E lembra-se em seguida de um companheiro, de um amigo seu de nome Alexandre, companheiro do Sinédrio, de trabalhos no templo, ou seja, fariseu como ele antigamente, e procurando por ele, de fato foi recebido por Alexandre. E a recepção de Alexandre, a gente observa aqui que Emmanuel vai narrar o diálogo. Alexandre o recebe com certo carinho, com certa atenção, não recusa ali a sua presença, supondo que todas aquelas histórias que vinham de Saulo revelavam ali que ele havia adoecido. Ou seja, para Alexandre, que conheceu e que conviveu com Saulo desde criança, aquelas histórias da visão de Damasco, da aparição de Jesus às portas de Damasco, da conversão de Saulo, dos episódios ocorridos com ele em Damasco, tudo aquilo ali seriam como que reflexo de uma doença mental, de um transtorno sofrido até mesmo pelo calor do deserto. E ele então manifesta esse ponto de vista para Saulo. E ali, meus irmãos, nós vamos ver o retrato da incompreensão que Saulo teria dali por diante por parte dos fariseus. Porque Saulo manifesta-se que não estava doente, que nunca esteve doente, que de fato a visão de Jesus era real, e de fato ele agora era um adepto do cristianismo, embora esse termo ainda não existisse, mas era um defensor das ideias e do patrimônio das lições de Jesus. E então recebe as primeiras notícias quanto à decepção que os fariseus, que os seus contemporâneos, que os seus amigos e que a sua família tiveram diante daquela nova vida escolhida por Saulo. Ou seja, Alexandre comenta que sua irmã, cheia de vergonha, mudou-se de Jerusalém. Fala que sua mãe morreu após receber as notícias de sua conversão, não tendo forças suficientes para enfrentar aquele desgosto. Conta também que seu pai andava profundamente triste e desolado com aquela escolha feita por ele, e assim acontecia com muitos outros contemporâneos, com muitos outros amigos. E Saulo insiste em dizer que lamentava aquelas ocorrências, que ele jamais havia feito aquelas escolhas até então com essas intenções, imaginando que isso poderia acontecer. Pelo contrário, que ele sentia-se de consciência tranquila e entregava o juízo de sua vida a Deus e à sua própria consciência. Porque não fez as suas escolhas até então por mal, pelo contrário. Fez segundo a razão e o coração o pedia, por verificar que Jesus era de fato o Messias, que o Cristo de fato era o Salvador esperado pelo povo. E por último, meus irmãos, ele comenta sobre a condição de Gamaliel, que havia tornado-se cristão antes de morrer, que Saulo esteve com ele, ao que então Alexandre afirma categoricamente que não aceitava, ou seja, que não acreditava naquilo, tomando, portanto, Saulo como, além de uma criatura demente, como também um mentiroso.
Pois bem, meus irmãos, aquilo ali então foi um episódio duro, difícil para Saulo aguentar e conviver. Mais um golpe, mais uma luta que ele atravessava, a incompreensão de um amigo de infância, tal como havia ocorrido com Sadoc, que, por sinal, foi quem pediu a prisão dele cá no Sinédrio em Jerusalém. Ou seja, os antigos amigos não o compreendiam, viravam as costas contra ele e, além disso, passaram até mesmo a persegui-lo, como é o caso de Sadoc. E aí, então, meus amigos, começa a narrativa de Emmanuel sobre o encontro de Saulo com os apóstolos. Inicialmente, ele sabia, né, em que direção ficava a casa do caminho, porque lá já havia ido no passado, na condição de fariseu, na condição de representante do judaísmo, em perseguição às ideias cristãs. E ele então procura a casa do caminho, mas agora numa condição completamente diferente. Cristão, mas além disso, enfermo, enfraquecido, humilhado, sem dinheiro, sem meios de manter-se, precisando até mesmo atender às suas necessidades mais básicas, da alimentação, da veste, de dessedentar-se. Foi nessa condição que ele bate às portas da casa do caminho. Lá chegando, eis que um homem ainda desconhecido dele, de nome Prócoro, o recebe à porta. Ele então se apresenta, pede para que chamasse Pedro e fala claramente que era Saulo de Tarso que o procurava em nome de Jesus. Aquilo ali, meus irmãos, chegou como uma verdadeira bomba na casa do caminho. Algo altamente inesperado, porque tudo aquilo que se ouvia falar de Saulo era até então categorizado como uma lenda, como algo que não se tinha como confirmar a sua veracidade. Ou seja, até que ponto aquilo ali não teria sido uma história criada pelo próprio Saulo ou pelos judeus, para que então se empreendesse um novo movimento de perseguição aos cristãos. Ou seja, era algo difícil de se acreditar. Tanto é que a primeira manifestação de Saulo, procurando por Pedro, eis que daí a alguns instantes, Pedro e João, que estavam juntos, bem como também logo em seguida chega Tiago, menor, Tiago, filho de Alfeu, e eles, cheios de receios, mandam Prócoro retornar até Saulo, dizendo a ele que voltasse mais tarde, que não iria ser recebido ali naquela hora. Naquela hora, meus irmãos, antes de pedirem ao mensageiro que retornasse com essa mensagem até Saulo, nós vamos começar a ver daqui por diante como que Emmanuel destaca a figura de Pedro. Ou seja, nós vamos perceber nesse capítulo, além de toda a descrição de Saulo, das mudanças, das lutas que ele enfrentava, das humilhações que ele passa, e de como que isso ia trabalhando nele uma virtude cristã essencial, que é a virtude da humildade, porque a humilhação, quando vem de forma injusta, de forma indevida, e é suportada por nós, sem revolta, sem queixas, sem revanches, sem instinto de vingança, ela trabalha em nós a virtude cristã da humildade. E quando essas humilhações não derivam de um erro praticado por nós, que era o caso de Saulo, ou seja, ele tinha ali uma vida cristalina, era humilhado pela nova escolha de vida que ele havia feito. Então, além de toda a descrição trazida por Emmanuel da vida de Saulo e das mudanças íntimas pelas quais ele atravessava, nós vamos ver, meus irmãos, que o segundo personagem que ganha grande destaque nesse capítulo é Pedro.
nós vamos ver aqui Pedro muito transformado daquele Pedro descrito no Novo Testamento, daquele homem enérgico, daquele pai de família de vida até então correta, segundo os preceitos da época, e que por isso defendia seus pontos de vista e muitas vezes era incompreensível, era firme, era às vezes severo e outras vezes também enérgico em demasia. Nós vamos ver aqui um Pedro já trabalhado pela experiência, pelas lutas da vida, pela compreensão do Evangelho e pelos dissabores que já havia enfrentado como um verdadeiro pai do cristianismo nascente. Uma figura cheia de compreensão, de bom senso, também de energia, mas sem autoritarismo, sem severidade e com o coração já cheio de amor e de compreensão da vida, das pessoas e do sofrimento. As descrições trazidas por Emmanuel das opiniões de Pedro, das posturas dele, nós não conseguimos aqui resumir. Devem ser lidas e refletidas por nós nesse capítulo. O primeiro ponto que destaca da conduta de Pedro aqui, meus irmãos, é o seguinte: ele não toma uma medida por si só. Quando é procurado por Saulo, o que ele decide fazer? Ele, junto de João, de Tiago e dos que estavam à volta dele, ele resolve fazer o seguinte: olha, falam com Saulo que ele retorne, nós não vamos poder recebê-lo aqui agora, e nós vamos nos reunir hoje à noite para que a gente então converse a respeito do acolhimento ou não a Saulo e em que termos que isso vai se dar. E de fato, meus irmãos, ele assim faz, pede a Saulo que retorne mais tarde, Saulo acolhe aquilo, compreende as circunstâncias, ou seja, era natural que ele enfrentasse aquele obstáculo, haja vista as perseguições que ele foi o pivô no passado, ou seja, aceita aquela desconfiança, o descrédito dos galileus, dos apóstolos, e então inicia-se, ele retorna para a hospedaria, na qual ele estava acomodado, uma hospedaria muito pobre, muito simples, ali nas proximidades. E nós vamos ver que Emmanuel em seguida narra essa conversa ocorrida entre os apóstolos, sobre o acolhimento ou não em relação a Saulo. E ali de um lado estavam, sob a opinião de acolhê-lo e de recebê-lo, Pedro e João, e de outro lado Filipe e Tiago, que tinham um grande receio sobre aquilo ali não ser uma nova atitude da perseguição dos judeus ao trabalho dos cristãos. E então, meus irmãos, vejam como que Pedro encaminha a resolução daquele problema. Ele fala claramente o seguinte: amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Ou seja, segundo Pedro, qual seria o roteiro de conduta, onde iriam aconselhar-se para resolver aquela situação? No Evangelho. Ou seja, antes que ele expusesse, aliás, qualquer ponto de vista pessoal, era primeiro necessário que se consultasse o Evangelho, consultasse as lições de Jesus, para que então depois manifestasse opiniões pessoais. E assim, meus irmãos, deve ser em toda casa espírita cristã da atualidade. O que deve nos guiar diante dos problemas, das dificuldades e das indecisões, das situações que nos surgem no dia a dia de um templo cristão? O Evangelho. Antes da opinião pessoal de A ou de B, devemos sempre consultar o que nos pede, o que nos orienta, o Evangelho. Esse é o roteiro seguro. E no nosso caso atual, espíritas cristãos, além do Evangelho, nós dispomos da codificação. Nós dispomos de Kardec e das obras subsidiárias do Chico. Ou seja, nós temos um conjunto de normas, um conjunto de orientações seguras
para dirimirmos qualquer dúvida e qualquer dificuldade que nos visite. E consultando o Evangelho, Pedro chegou a uma boa medida para resolver aquela situação. Ou seja, ele enfatizava o seguinte: nos trabalhos de minha vida, anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui um dos que negaram o Senhor na hora extrema. E aí ele conclui dizendo: sendo, pois, um necessitado, de qualquer modo não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. E em seguida, mesmo se ele fosse ali um lobo vestido em pele de ovelha, tal como Tiago relembra essa figura evangélica, Pedro comenta: se estamos em uma tarefa de paz e de amor, o que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades de domesticação? E então, meus irmãos, eles decidem de forma unânime e harmônica acolherem Saulo, mas para isso pediram para que fosse até Saulo um dos companheiros que ainda não conheciam pessoalmente, que era Barnabé. Barnabé, que mais tarde vai ser um dos companheiros de Saulo em suas viagens missionárias de divulgação do cristianismo, foi o designado para ir até ele e, em procurando, confirmou a veracidade daquilo que até então era uma lenda. Ou seja, de fato, Jesus havia aparecido para Saulo, de fato ele havia convertido-se ao cristianismo de forma sincera, e então Barnabé o leva até a casa do caminho, e lá agora ele foi recebido como um verdadeiro irmão. E o seu principal anfitrião, Pedro, dirige para ele nos seguintes termos: irmão Saulo, Jesus quer que sejas bem-vindo a essa casa. E então, meus irmãos, ele ali é recebido na condição, naquela oportunidade, de um verdadeiro enfermo. Fraco, abatido, sedento, faminto, é acolhido como um necessitado, precisava passar ali por alguns dias de restabelecimento, de fortalecimento orgânico, e ele então pede humildemente que, se possível, ficasse na mesma cama, no mesmo leito, no qual Estevão, no passado, havia sido acolhido. Parte dele, essa iniciativa, porque entre os apóstolos, eles já haviam combinado entre si de que não fariam nenhuma alusão ao passado de Saulo, e até mesmo a figura de Estevão. Mas foi ele quem toma essa iniciativa, pede para ficar no mesmo leito onde o primeiro mártir do cristianismo havia sido acolhido, e ali também recebeu carinhosamente de Pedro, inclusive após mostrar para Pedro o evangelho que Gamaliel havia lhe apresentado, o que foi algo que fez com que Pedro confiasse ainda mais nele, o recebesse com ainda mais carinho e confiança, porque ele viu que ele encontrou-se com Gamaliel já era cristão e que, portanto, a sua conversão era verdadeira. E então, meus amigos, Saulo, acolhido no mesmo leito de Estevão, recebeu de presente de Pedro algumas anotações dos escritos de Levi, com vários manuscritos de Estevão, ou seja, nos quais Estevão havia ali feito anotações, inclusive grafado algumas vezes o nome de Abigail. E tudo aquilo ali trabalhou muito o coração e o sentimento dele. E, naquela oportunidade, Saulo tomou consigo uma resolução, ou seja, tomou dentro de seu coração, de seu mundo íntimo, uma decisão que iria implicar em algo muito importante para aquilo que ficou registrado no Novo Testamento, especialmente nos Atos dos Apóstolos, que foi o seguinte: aqueles documentos pareciam ter uma voz.
falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia em silêncio e guardou as conclusões avaramente, ou seja, aquelas conclusões ele guardou para si. Não revelaria a ninguém suas dores íntimas. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Ou seja, meus irmãos, o que Saulo decidiu? Que ele não tornaria público aquilo que dizia respeito à sua vida íntima. Por isso, nós não temos nenhuma referência a Abigail no Novo Testamento. Nenhuma referência a Abigail nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque ele tomou aquilo como algo do seu mundo íntimo. E, portanto, ele não comentou com Pedro, nem com Tiago, nem com João, de que Estevão era irmão de sua noiva, de que aquele nome de Abigail ali contido era a sua noiva querida. O que aconteceu a Abigail junto de Ananias? O que aconteceu no momento ali extremo de Estevão lá dentro do Sinédrio? Por quê? Porque ele achou que bastava ao conhecimento público aquilo que já era público, ou seja, a perseguição que ele imprimia aos cristãos, o acontecimento às portas de Damasco, e aquilo que dissesse respeito à sua vida íntima, ele não publicaria. Por isso que nós não temos Abigail. Por isso que nós não temos ciência do noivado dele. Por isso que nós não temos conhecimento dos detalhes das perseguições que ele empreendeu. Por isso que nós não temos conhecimento da recepção de Alexandre quando ele chegou em Jerusalém. Nós não temos conhecimento do diálogo de seu pai com ele, quando ele vai chegar em Tarso, e tantas outras ocorrências da sua vida particular. E daí a importância do livro e da obra de Emmanuel, no Paulo Estevam. Pois bem, meus irmãos, a partir da passagem do tempo, eis que nós vamos ver aqui, à medida que Saulo fortalece, ele começa a conversar muito com Pedro. E Pedro, então, vai ponderar com ele, por exemplo, de que não convinha que ele ficasse em Jerusalém, porque o clima ali ele enfrentaria uma hostilidade muito grande, as pessoas não compreenderiam, e além do mais, ele comparava Saulo naquela ocasião a uma planta que começava a germinar, na mesma figura que Ananias tinha falado com ele, ou seja, você está começando agora sua tarefa dentro do cristianismo. Você ainda é uma planta iniciante em formação, é um brotinho dentro do cristianismo, de maneira que não é o momento de você ficar aqui. Ou seja, rapidamente aqui eles vão te enfrentar de uma força e com elementos muito mais poderosos dos que o que você enfrentou em Damasco. Foi quando ele resolve voltar para Tarso. Depois, Emmanuel vai narrar que Saulo observava também na casa do caminho a infiltração da hipocrisia farisaica, especialmente na figura de Tiago. Ou seja, as pregações de Tiago estavam repletas da herança do farisaísmo. Portanto, ele observava, tanto lá em Damasco quanto agora em Jerusalém, que o cristianismo estava sendo ameaçado em sua existência, em sua pureza, pela influência dos judeus, que infiltravam-se de forma sutil, sem mais enfrentarem abertamente os princípios cristãos. E, portanto, ele percebendo aquilo, resolveu ir até um dos templos, a uma das sinagogas em Jerusalém, expor em torno do evangelho, e lá um pouquinho que ele falou, enfrentou uma resistência ferrenha. Saiu de lá com dificuldade, foi até o Sinédrio. Chegando no Sinédrio, ele relembrou-se das situações ocorridas com Estevão, relembrou-se de quando esteve lá com Abigail. Novamente, Pedro conversa com ele após esses episódios,
primeiro dizendo para ele que, em relação a Tiago, que se ele batesse de frente, ele ameaçaria a existência da própria Casa do Caminho, as tarefas assistenciais que tinham e mesmo alguma divulgação do evangelho que era feita ali. Ou seja, ele aprendeu a conviver com certa parcimônia com o farisaísmo, com o judaísmo, que se infiltrava dentro da Casa do Caminho e que distorcia alguns pontos do evangelho, ou seja, mostrando o bom senso e o equilíbrio que marcava já a personalidade de Pedro. E ele ainda dizia, Pedro ainda dizia assim para Saulo: ô Saulo, isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia certamente. Mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Pois bem, meus irmãos, após a animosidade enfrentada por Saulo na sinagoga dos Cilícios, eis que Pedro o aconselha claramente que ele fugisse naquele mesmo dia de Jerusalém. Que ele não resolvesse enfrentar o judaísmo, querendo uma vitória apressada das ideias de Jesus, tal como Judas havia iludido-se. Que ele fosse embora, não permanecesse ali, porque do contrário, rapidamente ele seria preso, possivelmente açoitado e julgado sumariamente, tal como acontecia à época, com aqueles que enfrentavam o judaísmo, enfrentavam o farisaísmo de maneira aberta e incisiva. Ele então, meus irmãos, acolhe mais aquela ponderação de Pedro, mais aquele conselho de Pedro, ausenta-se de Jerusalém, vai até Cesareia, que era a cidade portuária, e de Cesareia, com algumas recomendações de Pedro, ou seja, tendo a acolhida de cristãos durante todo o percurso, chegando em Cesareia e também para ir até Tarso, ele consegue atingir a sua cidade natal. Consegue chegar até o seu novo destino, que ele havia decidido, especialmente buscando ali reencontrar-se com seu pai, de quem sentia muita falta, de quem sentia muita saudade. E aí, meus amigos, vem a narrativa de Emmanuel, talvez da mais dura humilhação sofrida por Saulo. Ele, que esperava ter ali no pai, homem de bom coração, um acolhimento fraterno, o entendimento de sua nova vida, o amparo que ele precisava para reconstruir-se, para, enfim, estruturar-se dentro das novas resoluções tomadas por ele, em torno do Evangelho, em torno das ideias de Jesus, recebe na figura do Pai a mais fria recepção, ou seja, o mais duro enfrentamento, a mais profunda incompreensão e que lhe calou fundo no seu coração. Seu pai não havia aceitado a nova vida escolhida por ele. Não compreendia como que ele pudera ser tão ingrato, trocando a família, os amigos e as tradições pelo carpinteiro, conforme diziam, pelo carpinteiro crucificado entre dois ladrões de forma humilhante em Jerusalém. Seu pai não entendia. Também o julgava doente, ao que ele afirmava que não encontrava-se doente. E seu pai chega ao ponto de falar que supunha que a sua defecção, ou seja, que as suas quedas morais, no seu ponto de vista, talvez fosse a influência daquela mulher desqualificada que ele havia escolhido como noiva, que fazendo referência à figura de Abigail. Nesse ponto, Saulo então recobra suas forças, ele que até então chorava diante da incompreensão, da dureza do coração do pai, fala que ela era uma santa, que ele não se referisse dessa forma a ela, e que se ela estivesse ali, talvez ele tivesse até mais forças para empreender o caminho e a jornada que ele vinha trilhando até então. E então, meus amigos, a incompreensão do pai, num diálogo cheio de emoção, e no qual a gente consegue imaginar
como que o coração de Saulo doía naquela oportunidade. Segue conforme as narrativas de Emmanuel e ele então reflete profundamente aquelas lições de Jesus quando dizia: quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus. Exemplificando para a gente, meus irmãos, como que, às vezes, entre os laços de família e de amizade que dispomos na vida, muitas vezes não seremos compreendidos. Seja porque um pai, uma mãe, um irmão possui outras crenças religiosas diferentes da nossa. Por exemplo, na nossa atualidade, quando a gente decide-se em ser espírita, cristão, e o pai ou a mãe é católico, ou é evangélico, ou um irmão é evangélico e não compreende essa escolha. Seja quando nós, filiados às vezes todos, amigos ou familiares, dentro do espiritismo, mas ainda assim sentimos, vibramos e compreendemos a doutrina em graus diferentes. E aí, portanto, também vamos receber a incompreensão de alguns desses que às vezes ombrearam uma vida inteira com a gente. É preciso saber suportar esses golpes da incompreensão. Era o que Saulo refletia naquela hora. E por mais que ele dissesse: falta-me tudo, meu pai, estou cansado e doente, não tenho dinheiro algum, preciso da piedade alheia. Seu pai não o aceita e ainda o corrige. Olha, muda o seu ponto de vista, muda o que você está falando, porque é o seguinte: ninguém aqui te expulsou. Foi você que escolheu, que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Você tem necessidade? Está precisando de dinheiro? Está passando fome? Peça a Jesus, peça ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para te ajudar. Então, meus irmãos, aquilo ali foi o fim do diálogo, ao que ele então se despede do pai, dizendo: então adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. E então, meus irmãos, ele despede-se do pai, nada mais falam um com o outro, e quando ele já se afastava da casa de seu pai, um funcionário vem com uma bolsa de dinheiro, uma bolsa pesada de moedas, com uma grande quantia em dinheiro, dizendo que seu pai lhe havia enviado. E ele então passa por um instante decisivo, no qual o homem velho pedia a ele o seguinte: olha, isso é um desaforo, não aceite isso não. Depois de seu pai te humilhar, de fazer tudo isso, ainda te manda isso, você não é mendigo, você não é pedinte, você é um filho. Mas ele, pelo contrário, observou que ali havia uma lição de Jesus. O mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. Sinésio, disse Saulo, conte a meu pai a alegria que me causou com sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Então, meus irmãos, o homem velho ficando para trás. Diante das humilhações, das dificuldades, das incompreensões, ele aceitava-as sem queixa, sem revolta, sem reclamar, sem murmurar com quem quer que fosse. E trabalhava seu mundo íntimo. Mas a sensação de abandono, de solidão, era muito grande. Ele afasta-se da casa do pai, dirige-se às montanhas que cercavam os arredores de Tarso, as montanhas do Tauro, tal como se a gente aqui em Belo Horizonte nos dirigíssemos, saíssemos aqui de um bairro nobre da cidade e fôssemos na direção da Serra do Curral, só que numa época onde a precariedade nem se comparava à modernidade em que vivemos hoje. E ele, no isolamento da natureza, nas primeiras horas da tarde, sentia-se profundamente cansado,
abatido, exausto, sem força, sem energia, e acha uma caverna para descansar ali no sopé da montanha. E naquela caverna acontece, portanto, o fechamento desse capítulo. Saulo, então, meus irmãos, deitado, acomodando-se entre aquelas pedras, ao relento, adormece e, de repente, uma grande sensação de paz e de alívio e de refazimento, de energias novas, tomam conta dele. Ele começa a sonhar, mas um sonho completamente diferente. Como se ele, de repente, estivesse num campo, num lugar maravilhoso, num recanto desconhecido da natureza, onde sentia-se leve, sentia-se feliz, sentia-se refeito, não obstante tudo aquilo que ele enfrentava. E no meio desse recanto maravilhoso, onde ele inclusive escutava hinos lindos, canções desconhecidas, se aproximam dele dois vultos luminosos. Eram os espíritos de Estevão e de Abigail. E aquilo provocava nele profunda emoção. E ele então começa a chorar no sonho. Cai no chão, chorando convulsivamente, ao que Estevão lhe fala: levanta-te, Saulo. E em seguida Abigail: que é isso? Você está chorando? Perguntou Abigail. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Ou seja, por que você está assim quando você só está começando as lutas? E aí, meus irmãos, o primeiro instinto dele era de pedir perdão a Estevão. Ele que agora encontrava-se de maneira clara, já cristão, pela primeira vez diante daquele que foi o seu perseguido, diante daquele que foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer em nome das ideias de Jesus, ele procurava então pedir-lhe sinceramente perdão pela perseguição, pelo engano, pela cegueira em que se encontrava. Mas, antes de que ele fosse em direção a Estevão, Estevão vai na direção dele, beija seu rosto e lhe fala: Saulo, não te detenhas no passado. Quem verá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Ou seja, meus irmãos, o perdão estava concedido. Não mais teria em seu coração aquele remorso, aquelas lembranças do passado que tanto lhe castigavam e que às vezes faziam com que ele sonhasse verdadeiros pesadelos, nos quais ele se via diante de pessoas mandando um ou outro à morte, no qual as pessoas olhavam para ele como se fosse um monstro. Ele não teria mais aqueles pesadelos. Estava concedido o perdão. Aliás, Estevão já havia o perdoado lá atrás, no instante do sacrifício. Mas em seu coração era necessário que ele passasse por aquilo. Em seguida, meus irmãos, chegam inúmeros conselhos valiosos e inesquecíveis de Abigail, dizendo a ele que era preciso ser fiel. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Em seguida, meus irmãos, Abigail, diante dos pensamentos de Saulo que ela os escutava, onde ele então expunha para ela a incompreensão que ele encontrava por toda parte, ela lhe relembra o seguinte: você reclama companheiros que concordem contigo nas edificações evangélicas. No entanto, você precisa lembrar que nem Jesus os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais armados dormiam enquanto ele orava, agoniado no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Lembra, concorda com Jesus e trabalha. No momento certo, Jesus te chamará ao trabalho.
unirá a você os que possam concordar contigo em seu nome. Serve-o com energia e ternura. E aí, meus irmãos, diante de muitos pensamentos que acudiam ao coração e à mente de Saulo, Abigail somente lhe falou 4 verbos, 4 palavras, que ele guardaria para o resto da vida. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios da vontade de Jesus? Ama. Como fazer para que a alma alcançasse elevada expressão de esforço com o Mestre? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Em seguida, Abigail sumiu, não via mais Saulo seu espírito, nem o de Estevão. Acordou daquele sonho cheio de energias e de forças novas, resolveu, com uma nova paz, com um espírito muito mais fortalecido, tomar uma nova medida e utilizar-se dos recursos que o pai lhe havia enviado para comprar um tear e iniciar ali os trabalhos de tecelão nos arredores de Tarso. Situação essa que seu pai não compreendeu, inclusive mudou-se dali, foi morar numa das fazendas, numa das casas que ele tinha, às margens do rio Eufrates, e durante 3 anos Saulo passou nos arredores de Tarso, na figura de um apagado e humilde tecelão, esperando que Jesus o chamasse ao trabalho. Então, meus irmãos, aqui é o nosso esforço de síntese dessa narrativa belíssima que Emmanuel nos traz nesse capítulo. Somente lendo-a e refletindo para que a gente absorva e sinta o valor das ideias que Emmanuel nos traz. Nós aqui, meus amigos, encerramos o nosso esforço singelo de estudo, de exposição desse capítulo, pedindo aos irmãos perdão aí por alongar um pouquinho no tempo, mas não é fácil resumir um capítulo, não só por essa extensão, como pela riqueza das lições que ele nos traz. E vamos, portanto, agradecer ao nosso Pai Divino, ao Criador de todas as coisas, pela bênção de sermos iluminados por essas lições. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, livrando-nos do mal. Pois que vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por encerrado o nosso estudo dessa tarde, na santa paz do Senhor. E assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.